Filipenses capítulo de número 3, verso de número 7, diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora Filipenses 4,13: Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Queridos, para nós falarmos um pouquinho sobre o futuro, que é o tema que eu tenho tentado trazer aos irmãos, proposto falarmos sobre esse tema que preocupa. Quando nós pensamos no futuro, gera até ansiedade, gera receio, gera medo. Então, para tentar falarmos sobre o futuro, eu tenho tentado trazer aos irmãos, pautar aos irmãos os temas e aquilo que vamos discorrer em cima das cartas do apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo, ele escreveu cerca de 13 livros dos 27 livros que foram escritos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros, 13 são ali da sua autoria. E claro que quando nós falamos sobre um escritor, sobre um autor, ele tem um propósito, um objetivo pela qual ele está escrevendo aquele artigo, aquele livro, aquele histórico, aquela narrativa. Ele tem um propósito, um objetivo, algo que está no âmago daquilo que ele está escrevendo. Entretanto, quando também nós falamos de um autor, de um escritor, ele também tem um nicho, ele tem um público-alvo que ele quer atingir. No caso de Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, ele tinha um público-alvo. O público-alvo eram cristãos esse daquela região onde ele destinou aquela carta. Por isso aquela carta, aquela epístola recebe o nome da região. Então, quando Paulo escreve à igreja em Filipenses, ele não destinou aquilo a Éfeso, porque aquilo que ele tratou em Filipenses não são algo que é genérico. Apesar da igreja em Éfeso poder ler a carta de Filipenses, poder extrair lições, entretanto Paulo destina ela diretamente aos filipenses e não a Éfeso. O mesmo aconteceu com Éfeso, o mesmo aconteceu com Tessalônica, com Corinto, com as igrejas da Galácia, bem como Romanos e tantos outros. Paulo, ele tem um nicho, Paulo, ele tem um objetivo, um público-alvo que ele quer atingir. E quando olhamos para Éfeso, por exemplo, eles podem ler, só que eles vão extrair, porque o que Paulo trata na carta aos Filipenses é da particularidade de Filipenses. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando nós lemos as cartas, os livros bíblicos, principalmente os livros cristãos que estão dentro do Novo Testamento, nós vamos ver que não foi destinado a nós. Por exemplo, quando você lê alguma carta lá, você vê Paulo escrevendo aos amados da Lagoinha São Miguel Paulista. Existe algum livro que tem o título Lagoinha São Miguel Paulista? Não tem. Nenhuma dessas cartas foram destinadas diretamente a nós. Entretanto, aquilo que entendemos como palavra de Deus, os livros de Paulo são a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, tão quanto qualquer outro que está na Bíblia Sagrada. Então esses escritos, eles têm poder atemporal, eles possuem poder acultural, serve para toda a raça humana. Então o que você e eu devemos fazer é como se fossem os cristãos da época. Então, se a carta é destinada aos filipenses, os da igreja de Éfeso vão extrair lições. O que eu e você tentamos fazer aqui é ler, entender, compreender, extrair lições, se arrepender, se converter, mudar a rota, mudar o entendimento, para que assim possamos então projetar um futuro. Quando falamos da carta aos Filipenses, nós estamos falando de uma carta extremamente alegre, de uma carta extremamente louvável. É uma carta repleta de adoração, de gratidão, de alegria. E o interessante, o contraste, é que quando ela é escrita, por mais que ela tenha um teor de gratidão, um teor de alegria, esta carta foi escrita em prisão. Assim como a carta que falamos domingo passado,
cuidado, destinada à igreja em Éfeso. Tanto Éfeso como também Filipenses ou Filipos, as duas cartas elas foram escritas enquanto Paulo ele estava preso. E no entanto, quando ele está escrevendo esta carta, ele fala sobre gratidão, ele fala sobre alegria, ele fala sobre contentamento, ele fala sobre não ficar ansioso, mesmo estando preso por acusações infundadas. A diferença da carta aos Efésios para a carta aos Filipenses é que quando Paulo estava preso, porque Paulo não foi preso só uma vez, quando Paulo estava preso ao escrever Filipenses, ele estava acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano. A cada período de turno se trocava o soldado e Paulo ficava as 24 horas do dia, não só encarcerado, mas ainda acorrentado a um soldado romano, porque segundo Nero, imperador de Roma na época, Paulo, ele era um criminoso de alta periculosidade. Por esse motivo, Paulo precisava ser vigiado às 24 horas do dia. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo procura apresentar um Cristo muito intimista, um Cristo muito próximo de nós, um Cristo que anda ao nosso redor, como falou aqui a Camila enquanto ministrava o louvor. Ela disse que Deus está conosco, porque é isso que temos falado também nas quartas-feiras sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus, mas o silêncio de Deus é a pausa de Deus em relação ao momento, é a construção da fala, é o que nós temos conversado nas quartas-feiras aqui na nossa igreja, e é justamente isso. Paulo traz Jesus para a intimidade das nossas preocupações, para a intimidade daquilo que você e eu nós vamos nos compor como seres humanos, aquilo que achamos que é banal. O Cristo ele tem conhecimento, o Cristo tem entendimento, e o Cristo está acompanhando, dando atenção aos problemas corriqueiros da vida, aos problemas rotineiros da vida. E o que me chama a atenção na carta aos Filipenses é que o que Paulo escreve aos Filipenses não está relatado em Romanos, que não está relatado em Coríntios, que não está relatado em Gálatas, e também não está relatado aos Efésios. É algo distinto, como já falei, da particularidade. Entretanto, alguma coisa de que tem em Romanos, está em Corinto, que está em Gálatas, que está em Efésios. Já Filipenses não. Quando nós falamos sobre Romanos, nós vimos que essa sociedade era uma sociedade desfocada, uma sociedade perdida, estilo a sociedade atual, que está na igreja e dorme, que está na igreja e pega o celular, que está na igreja para cultuar a Deus, mas pensando em alguma coisa. Aí vai para o serviço e ele está pensando no filho, ele está pensando na mulher, ele está pensando nas coisas. Aí vai estudar geografia e faz a lição de matemática. Perceba como a sociedade atual é desfocada. Não é intencional. Aí coloca-se alguma coisa para assistir, entre aspas, em família, não dá 2 minutos, já pega o celular e começa a mexer nas redes sociais. Isso é desfoque, isso não é intencional. A igreja em Roma, o povo de Roma era assim, um povo secularista, um povo capitalista, um povo que era amante de si. Assim como a nossa sociedade, por isso Romanos, reflexo de nós. Já em Corinto, vimos que não devemos abandonar a ressurreição, não devemos abandonar a fé, não devemos aceitar dogmas daquilo que vai trazer para você prisão e não liberdade, que é contrário ao Evangelho. Em Gálatas, falamos sobre o perigo de ser ludibriado pelo outro Evangelho. Existe outro Evangelho? Sim. Não só outro Evangelho, mas outros Evangelhos. E na carta aos Efésios, nós falamos sobre o cuidado da família, a particularidade de cada membro da família. Em Filipenses, Paulo não fala de nada disso. Paulo não trata nada disso, porque não precisava tratar nada disso. Na carta aos Filipenses, o que Paulo vai falar são sobre problemas rotineiros do cotidiano, da esfera de uma comunidade cristã.
problemas que acontecem dentro de um lugar que você e eu chamamos igreja. O que é lugar? É o lugar da interação, é o ambiente da interação, isso é lugar, o ambiente da interação. Então todo o lugar onde você se interage com alguém, esse recebe o título, sim, de lugar, porque você está ali comungando, comunhando, conversando, trocando ideia, fazendo laços, relacionamentos. Isso é um lugar. A igreja é um lugar, porque é o ambiente da interação. E Paulo fala desses problemas. Pergunta: qual ou quais eram os problemas da igreja em Filipenses? E o primeiro que quero destacar é um problema que eu chamo de problema recorrente. É o problema do mau relacionamento entre irmãos. É recorrente. É algo que acontece segundo o que vemos na Bíblia desde sempre. Toda a igreja que tenta fundamentalizar-se na comunhão como base do cristianismo, como princípio de fé, vai ter problema de relacionamento entre irmãos. Esse tipo de problema eu julgo ele como sendo um problema banal. Esse problema é o problema onde nós não vamos distinguir quem tem cargo e quem não tem cargo. Pois quando nós falamos de problema de um mau entendimento entre irmãos, poderíamos caracterizar: bem, dentro do pastoreio, da liderança dá muito problema, eu posso te garantir, dá muito problema. Eu poderia ainda dizer que 80% dos problemas dentro de uma igreja é causada por pastor e por líder. É sim. Entretanto, quando Paulo ele vai falar sobre problemas de desentendimento entre irmãos, ele não está caracterizando se é pastor, se é líder, se é uma ovelha. Ele está falando sobre desentendimento de irmãos. Aí o que acontece? Um começa a alfinetar o outro nas redes sociais. Depois que começou a alfinetar o outro nas redes sociais, jogando as suas indiretas, aí começam as críticas pelo outro, como o outro se veste, como o outro fala, como o outro se comporta. E você faz isso também depois que acaba o culto. Você viu o louvor, você viu a moça do louvor, você viu a bateria, você viu o pastor, como ele estava vestido, você viu o que ele falou. Começam as críticas e você não cultuou, foi nada, era melhor ter ficado em casa, assistido alguma coisa, ou perdido o teu tempo de outra maneira do que vir para cá, e começar a criticar todo mundo, e depois dessas críticas começa a concorrência. É por isso que nós parecemos que estamos correndo atrás do nada. Se o departamento ele postou X, o meu departamento também tem que postar Y. Se o departamento está dando um treinamento, o outro departamento tem que dar treinamento. Se um departamento está conseguindo tantas almas, o outro departamento também tem que conseguir. Começa a concorrência dentro da igreja, como se os departamentos eles fossem ali empresas dentro de uma empresa maior, um concorrendo com o outro. E aí esse tipo de irmão que não consegue se relacionar é aquele perfil de crente que se chateia fácil. O que se está falando aqui em cima, como eu agora, ele leva para o coração achando que é com ele. E como orou aqui o pastor Selmo, aí não vem mais para a igreja, porque ele achou que o pastor está dando uma direta para ele, ou uma indireta para ele, ou está falando dele, ou está falando dela, ou tipo de coisa. São pessoas que levam muito fácil. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nós não somos o sol. Os planetas não giram ao nosso redor. Se tu acha que tudo que acontece é por causa de você, você e eu, nós não somos o centro de nada. Nós não somos o sol. Os planetas, os departamentos, a igreja, a tua família, não fica andando ao nosso redor como se dependesse de mim, de você, como se tudo que acontecesse fosse para mim e para você. Os irmãos que não ficam chateados com o outro, têm esse perfil. Leva para o coração muito fácil. São irmãos vingativos. Onde agora o propósito é da igreja, o propósito é do todo, o propósito é do corpo. Mas como foi o fulano do departamento X que pediu, e quando eu pedi para ele, ele não
pode me ajudar, e ainda usa essa expressão, não pôde, não é porque não quis, não pode me ajudar, eu também não vou ajudar e não vou participar, e se depender de mim, ainda vou dificultar a obra. Problema recorrente, desentendimento entre irmãos. Esse tipo de irmãos, que quando criticam, não só criticam o que faz, mas como faz e quando faz. E ainda diz que poderia ter sido feito melhor se eu estivesse ali na frente para fazer. Esse tipo de irmãos gera fofoca. E quando você fala do outro departamento, do outro irmão, do outro líder, do outro pastor, independentemente de quem for, quando você fala para aquela pessoa que tu falou, nunca você vai falar como é. E esse irmão que também vai falar para alguém, porque assim como você confiou nele, ele vai confiar em alguém, esse irmão também nunca vai falar como é. Sempre vai haver distorção do fato. Sempre vai haver crescimento do que está sendo tratado, falado. Aí aquela pessoa que, entre aspas, é a vítima de quem você está falando, quando chegar no ouvido dela, e não duvide, vai chegar distorcido. E vai piorar a situação. E eu fico me perguntando se não é isso que Jesus falou sobre o fermento do fariseu. O que é o fermento do fariseu, senão aquilo que cresce, que dá volume, que aumenta as coisas. Perceba, o desentendimento, quando você vai ver a essência, é banal, é ínfimo, não precisava ter chegado àquele ponto, mas vai crescendo tanto, porque vai falando para um, vai falando para outro, que quando chega no pastor para resolver, parece um povo cheio de tentáculo. É um negócio gigantesco. Por quê? Tacou fermento. Pessoas são imprevisíveis, irmão. E você não pode tornar público aquilo que foi feito diretamente a você, que foi confidenciado a você. Não é público. Se chegou em teu coração, se alguém confidenciou, se chegou algum problema para você tentar resolver, ou coisas do tipo, isto não é domínio público. Você tem que guardar com você, quanto muito, entregar nas mãos do Pai, para que as escamas desse tipo de irmãos caiam dos olhos. É aí, então, que eu vou ver Paulo escrevendo para esse tipo de irmão que não consegue se entender. Paulo escreve assim em Efésios 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí algum desses irmãos que quer fugir, esses irmãos que causaram a confusão, desentendimento, desnecessário, sem precisar, aí ele usa esse versículo para escapar da situação, porque ficou numa proporção tão grande que ele quer escapar da situação. Ele fica até com vergonha, ele não vem nem mais para a igreja, porque ele não consegue encarar os irmãos da confusão que ele fez. Então ele usa esse versículo. Aí ele pega esse versículo de Paulo e diz assim, tá vendo? Eu não deveria ter ido para aquela igreja mesmo. Eu não deveria ter aceitado aquele cargo mesmo. A vida estava melhor sem mim. Aí começa a se fazer de vítima. Vocês viveriam melhor sem eu estar aqui presente. Se eu não tivesse ido lá, não teria acontecido isso. É bom que eu morra mesmo. Senhor, me leva para o céu. E Paulo, ele não está falando, ainda bem que é para o céu, né, irmão? E Paulo não está falando de escape, porque Paulo não está assinando atos de covardia. Paulo não tem esse tipo de negócio com covarde. Aquele que escapa, aquele que foge. O que na verdade Paulo está falando em Efésios 1, 21 é uma escolha.
É como se eu fosse tomar um café com o Paulinho, você fosse tomar um café com o Paulinho. Tenta imaginar, Paulinho chegando na tua casa, você vai colocar toda a mesa lá, o melhor, porque é Paulo. Eu falei a mesma coisa, só que eu estou na frente de Paulo. Aí, de repente, Paulinho chega em mim e fala assim, Rodrigo, mano, eu posso te falar uma coisa? Fala, mano, pode falar, fala aí, abre o coração, Paulinho. O que é? É o seguinte, eu estou num dilema, cara, estou aqui num celeuma, numa discussão comigo mesmo, eu não sei o que eu faço, Paulinho, sabe? E, Rodrigo, eu queria uma sua opinião. Aí você se enche, caramba, Paulo na minha casa, tomando café comigo, conversando comigo, quer minha opinião? Nossa, eu estou bem na foto, vamos lá, manda aí, o que tu quer? Aí Paulinho diz assim, eu não sei se eu morro, Rodrigo. Oxê, mas por que tu morreria? Não, porque se eu morrer, Rodrigo, sabe o que é? Eu vou ver Cristo como Ele é, eu vou tocar nas feridas dEle, eu vou abraçar, vou dar um cheiro no cangote dEle, eu vou falar muito obrigado pela salvação, pelo perdão dos pecados, sabe? Tem coisa melhor do que essa, do que você ver Cristo descoberto, sabe? Como Ele é. E Paulo está entusiasmado ao falar. Aí de repente ele fala, mas eu não sei se eu morro para fazer isso, ou se eu continuo vivo, Rodrigo, sabe por quê? Eu acho que a minha vida é útil aqui, olha a diferença da cabeça do cara. Eu acho que a minha vida ela é útil aqui, porque se eu continuar aqui vivo, eu vou continuar ajudando pessoas a encontrar a cruz, encontrar a salvação, encontrar o perdão e aliviar as suas mazelas. Então eu estou em dúvida, o que você acha, Rodrigo? Eu morro ou eu fico aqui para dar fruto? É escolha, não é escape, não é covardia. É mais ou menos assim. Eu chego em você e digo assim, escolhe R$1.500.000 na tua conta agora, ou durante 10 meses você vai viajar para 10 países diferentes, com tudo pago, aéreo pago, o souvenir pago, o sorvete da esquina pago, o traslado pago, o hotel pago, a comida, quantas você quiser, tudo pago, inclusive as roupas. Você vai ficar 10 meses fora do Brasil, visitando o país da sua escolha com tudo pago, ou você tem que escolher entre 1,5 milhão. O que você acha? É isso que Paulo está falando, desse tipo de escolha. Por que é que Paulo também considerava o desentendimento banal, desnecessário? Porque ele encarava a vida como se fosse uma aventura em prol do Cristo. Tudo que eu estou vivendo é por causa do Cristo. Tanto que ele falou que ele não era preso segundo a constituição do país. Ele diz que ele era prisioneiro do Cristo. É diferente a mentalidade. Eu não sou um prisioneiro por vítima do sistema. Eu não sou um prisioneiro e estou fora do meu ambiente da liberdade, porque eu sou vítima do governo, da Constituição, do pastor, dos judeus. Não, eu sou prisioneiro por causa do Cristo. E é aí que Paulo encontra uma oportunidade. E nos nossos desentendimentos nós temos que encontrar oportunidades. Beleza. Extrair do lixo riqueza, porque eu disse aos irmãos que Paulo estava acorrentado 24 horas por dia em um soldado romano que trocavam de turno em turno, trocava-se o soldado. Paulo estava acorrentado Paulo não tinha privacidade, Paulo não tinha liberdade, nem para defecar, nem para urinar, ele estava acorrentado aqueles camaradas. Mas no final da carta aos Filipenses, olha o que Paulo escreve no capítulo 4, verso de número 22. Todos os santos vos saúdam, grifem a palavra santo. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Prestou atenção no final? César. Quem é César? Imperador romano. Quem são os da casa de César que Paulo chama de santo? Com certeza os soldados que estavam acorrentados nele. Paulo não perdeu tempo se desentendendo, conversando, tentando se justificar. Eu estou com a razão, deixa eu te falar. Por que é que eu agi assim? Porque eu falei daquele jeito? Olha o tempo que a gente perde com essas desculpas, com essas justificativas. E Paulo era inocente, Paulo não perdeu esse tempo, e poderia ter lutado, porque ele também tinha dupla cidadania. Paulo era cidadão romano como era cidadão judeu.
Ele tinha duas cidadanias. Paulo não perdeu tempo, mas ele encontrou uma oportunidade nesse ambiente, nessa esfera que poderia ser provocada por desentendimentos, para levar os soldados romanos à salvação. Então a minha pergunta é: haverá futuro para crente, para cristãos evangélicos? Eu não sei que nomenclatura você quer colocar para a nossa era. Haverá futuro para cristãos que fazem tempestades num copo d'água? É tão pequeno, mas vira as tempestades do mar da Galileia. Haverá futuro para irmãos que não entram em acordo porque não conseguem quebrar o orgulho, que não consegue abdicar dos seus direitos, e esse é o X da questão. Porque é que há conflitos dentro de casa entre marido e mulher, conflitos entre pai e irmãos? Por que é que há conflitos entre pai e filhos, entre irmãos com irmãos? Por que há conflito entre pastores e pastores, líderes e líderes, ovelhas e ovelhas, e assim sucessivamente? Porque nós estamos reclamando o direito. É isso que nós estamos fazendo constantemente. As nossas justificativas são para reclamar direitos. Entretanto, quando eu olho para Paulo e para Jesus, nenhum dos dois, a começar de Jesus, não reclamou direitos. E Paulo seguiu o exemplo de Jesus, também não reclamou direitos. Porque Jesus é Deus, ele tem todo o direito. Mas segundo Paulo em Filipenses 2, Paulo, que escreve acerca do Cristo, diz que ele se esvaziou, inclusive dos seus direitos, das suas prerrogativas. Quando nós deixamos de reclamar o direito em prol do bom relacionamento, do convívio, da paz, da tolerância, do crescimento mútuo, quem julga a tua causa não é você, você não vai precisar fazer esforço nenhum. Quem vai julgar a tua causa será Deus. Você não vai precisar se justificar com nada. É o que Paulo escreve em Corinto, capítulo 4. Eu só não lembro se é a primeira carta ou a segunda carta, agora não lembro. Verso de número 1, 2, 3 e 4, onde Paulo fala assim, eu não estou me importando com o que vocês pensam de mim. Na verdade, eu não me importo nem mesmo com o que eu penso de mim, é o que Paulo falou. Porque quem me julga é Deus. Irmãos, a gente quer mostrar o que para quem? O que é que queremos mostrar para quem? Se o galardoador de todas as coisas que são do nosso coração não é nenhum de nós. É por isso que alguns irmãos chegam em mim e falam assim: pastor, só me perdoa aí tal o erro que eu cometi, o pecado que eu cometi. Eu falei: irmão, eu não tenho o poder para perdoar. Perdão a gente pede só para Deus. É Deus que tem o poder de te perdoar. Não fui eu que morri, não é o meu sangue derramado, é Cristo que morreu. Você deve satisfação para Ele, não é para mim. Você tem que trabalhar pensando nele. Para esses que não conseguem viver em paz, bem com ninguém, Paulo também recomenda em Filipenses 4:2. Rogo a Evódia, repito, rogo a Evódia e rogo a Síntique. Troca os nomes aí, pensa naquele tipo de gente que não se desentende, que se desentende de todo mundo, só trocar os nomes. Rogo a, depois só trocar os nomes. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pense concordemente no Senhor. Em outras palavras, se está intolerante, e vocês estão levando o problema para quem não é para levar problema, sendo que vocês dois causaram o problema, ou vocês duas, eu não sei quem é, o que é isso aqui, se Evódia é masculino, é feminino, e Síntique é masculino e feminino, mas vocês estão levando o problema para o outro, está causando um problema na comunidade cristã. É o seguinte: olha um no olho do outro como cristãos, homem, mulher, e peça perdão, se arrepende, e tudo isso faça no quê? No Senhor. Aí você pergunta para mim: mas pastor, será que tem como conviver, tolerar? E Paulinho escreve em Filipenses 4:13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Consegue sim, irmãos.
Gosto da frase que diz que quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Quem quer vai encontrar um meio, vai vir para a igreja, vai trabalhar, vai ajudar. Se não quer, você vai se esconder através das suas obrigações, funções. Mas quem quer, vai dar um jeito e vai fazer. E vai chegar. Então é muito mais a questão de querer do que uma opção de escolha. Bem, eu ainda tenho outras coisas para falar, mas o nosso tempo já foi. Eu vou parar por aqui porque a outra coisa que acontecia em Filipenses, que era corriqueira, eram as dores do crescimento. Irmãos que não sabem lidar com a dor do crescimento da fé. Mas isso aí fica para uma próxima mensagem. Quem sabe, depois que terminar de falar sobre as cartas de Paulo, aí eu volto para falar daquilo que eu não falei das outras cartas. Que Deus prospere sua vida e te ajude a tirar as escamas dos olhos e derrame sobre a sua vida amor, paz, longanimidade, porque é disso que precisamos.